Muito bem. Agora a gente tem por interesse calcular a energia associada a uma reação química. Traduzindo, eu quero calcular o ΔH. Quantas formas eu tenho para calcular o ΔH? Eu tenho três maneiras: entalpia de formação, lei de Hess e energia ou entalpia de ligação. A maneira que nós vamos começar é pela entalpia de formação. Por que, Sassá? Porque ela resolve um maior número de exercícios. Então a gente vai seguir a seguinte sequência: entalpia de formação, nessa ordem, lei de Hess e depois energia de ligação. Tudo isso com o intuito de calcular o ΔH. E ó, vou dar um spoiler: a estequiometria ela vai entrar na termoquímica, porque eu vou calcular a energia liberada quando o etanol queima. Aí eu quero saber por massa, quero saber por volume. E aí eu vou ter que fazer cálculo estequiométrico. E os vestibulares gostam muito disso. O Enem gosta muito disso. Então a gente vai começar por entalpia de formação. Mas antes de eu fazer isso, eu preciso de um pré-requisito. E esse pré-requisito se chama entalpia padrão. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Porque para você calcular o ΔH usando a entalpia de formação, que eu nem falei ainda o que é, eu preciso dessa chamada entalpia padrão. Beleza? Muito bem. A entalpia padrão ela vai ser dividida em dois pedacinhos. O primeiro pedacinho eu vou falar de substância simples. E o segundo pedacinho eu vou falar de substância composta. Vamos lembrar que substância simples é formada por um único elemento e substância composta é formada por mais de um elemento químico. Rapidinho aqui eu coloquei uma definição para você, eu resumi ela um pouquinho. Eu vou falar para você o que está escrito aqui no quadro. Toda substância simples, no seu estado físico mais comum, sob pressão de 1 atm, temperatura de 25 graus Celsius, que é a chamada condição padrão para termoquímica. E no seu estado alotrópico mais estável, lembra que a gente gravou um vídeo falando sobre alotropia e eu disse que eu ia usar em termoquímica? Você entende porque eu gravo os vídeos numa sequência lógica para você? Para te ajudar. E no seu estado alotrópico mais estável, tem entalpia igual a zero. Sassá, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que uma substância tem conteúdo de energia zero? Tô. Mas isso é uma convenção. Vamos fazer uma analogia? Quando eu falo que o Everest tem 8.848 metros de altitude, qual é o referencial? É o nível do mar, que tem altitude igual a zero. Então, o que a química fez? A química adotou para algumas substâncias o conteúdo zero. E aí, olha o pulo do gato. Quando a entalpia de uma outra substância for positiva, ela tem um conteúdo de entalpia maior do que alguém que vale zero. E quando a entalpia for negativa, o conteúdo de entalpia é menor. Por isso que o valor aqui adotado foi zero. Qual é o pulo do gato? O pulo do gato é quem eu posso chamar de zero. Lembra? Substâncias simples. Lá vou eu te ajudar. Vamos começar com alumínio. Tudo bem que alumínio é substância simples? Perfeito. Agora vamos pensar em estado físico. Qual o estado físico comum do alumínio? Bom, em condições ambientes, ele é sólido. E quando ele aparecer sólido numa reação, nós vamos dizer que a entalpia dele é zero. Sassá, então deixa eu ver se eu estou entendendo. Você está dizendo para mim que eu tenho que prestar atenção no estado físico. Sim, você precisa prestar atenção no estado físico. Então vamos lembrar que para mim aqui é sólido, líquido e gasoso. Então olha só, se o alumínio for líquido, o que eu preciso que você lembre? Líquido ele não vale zero, mas você sabe mais uma coisa. Quem tem entalpia maior, sólido ou líquido? Não tenho dúvida, o líquido. Então a entalpia do líquido, do alumínio, é maior do que zero.
Você não tem obrigação de saber qual é a entalpia do alumínio líquido, mas você tem que tomar cuidado e entender que ela não é zero e que ela é maior do que zero. Agora eu preciso de você. Você concorda comigo que, tirando o mercúrio, os metais são sólidos a 25 graus Celsius e 1 atm? O que significa isso? Que ferro sólido vale zero. E ferro líquido, maior que zero. Que níquel sólido vale zero. E níquel líquido, maior que zero. E valeria se fosse gás. Vamos escolher outro metal. Manganês. Manganês sólido vale zero, mas manganês gasoso vale um valor maior do que zero. Tem um metal que seria estranho. Qual seria o metal estranho? O mercúrio. Porque o mercúrio, a 25 graus Celsius e 1 atm, ele é líquido. E aí, líquido, ele tem entalpia zero. É o único. Porque o mercúrio é o único metal que, em condições ambientes, é líquido. Quer dizer que, se fosse mercúrio sólido, a entalpia dele sólido seria menor do que zero. Tudo bem que o mercúrio é o único diferente? Então, vamos fazer o seguinte: esquece o mercúrio. Todos os metais, quando forem sólidos, vale zero. Em outro estado físico, esses metais, na forma líquida ou na forma gasosa, não valem zero e sempre vão ter uma entalpia maior do que zero. Tudo bem? Perfeito. Vamos continuar. Nitrogênio, se for gás, é zero. Porque é o estado físico comum nas condições ambiente. Hidrogênio, se for gás, vale zero. Veja que eu estou deixando claro, você tem que lembrar o estado físico. Vamos pensar, por exemplo, no cloro, que é um mocinho super importante, que aparece aqui com frequência. Cloro, se for gás, é zero. Vamos escolher mais um? Iodo. Qual o estado físico comum do iodo? O iodo é sólido. Sólido, ele tem entalpia zero. Então, novamente, eu insisto. É muito comum os alunos dizerem para mim que eles decoraram que substância simples sempre vale zero. Mas eu sei que você não é bobo, que você está tomando cuidado. Eu preciso prestar atenção no estado físico. Se é sólido, se é líquido ou se é gasoso. Por favor. E aqui está aparecendo uma palavra especial, estado alotrópico. Eu só quero que você guarde 2 exemplos. Só 2. Nós combinamos que o oxigênio tem 2 alótropos. Lembra? O O2, gás, e o O3, gás. Olho no sassá agora. Vou até escrever colorido. O alótropo mais estável é o oxigênio. E ele vale zero. O alótropo menos estável é o ozônio. E a entalpia dele é maior do que zero. Você ouviu? O oxigênio é o alótropo mais estável. Ele vale zero. O alótropo menos estável é o ozônio. Então ele tem entalpia diferente de zero. E eu estou te dando uma dica. Ela é maior do que zero. Preciso de mais um exemplo. Lembra que eu falei para você que o carbono tem 4 alótropos? 2 naturais, 2 artificiais. Mas aqui eu estou interessado nos alótropos naturais. Carbono grafite e carbono diamante. Vou repetir a minha frase.
O alótropo mais estável tem entalpia igual a zero. O alótropo menos estável tem entalpia diferente de zero e maior do que zero. Quem é o alótropo mais estável? Claro, é o grafite. Portanto, o alótropo menos estável é o carbono diamante e a entalpia dele é maior do que zero. Muito bem, você confia em mim, o que está escrito no quadro, eu preciso que você guarde. O examinador não vai contar para você esta informação. Então vamos chamar isso de pré-requisito. Eu vou apagar o quadro, olho em mim. Falei sobre substância simples, agora eu vou falar para você o que eu preciso que você saiba sobre substância composta. Me dá um minuto para eu apagar aqui. Agora eu vou te ensinar um dos conceitos mais importantes, que se você tiver calcular o ΔH da reação por entalpia de formação, é moleza. Então olha só. Entalpia de formação ou chamado ΔH de formação. Para nós é rigorosamente a mesma coisa. Esse ΔH de formação ele é representado por um F. Na maioria das vezes, o ΔH de formação da substância é dado. Então ele é dado no exercício. O que você não pode esquecer? Que o ΔH de formação ele varia com o estado físico. Então o ΔH de formação da água sólida é uma, da água líquida é outra, e da água no estado gasoso é outra, e eu não preciso decorar. Tudo bem que aqui a água é líquida? Então eu vou escrever uma equação química, você vai olhar para mim. Tudo bem que a palavra formar pressupõe produzir. Então a água é colocada no produto. Tudo bem que eu estou fazendo questão de dizer que a água aqui é líquida. Sempre, 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 na frente da substância que está sendo formada, eu vou colocar o número 1. Por quê? Porque, por definição, entalpia de formação é para formar um mol. O ΔH que aparece aqui e que eu não preciso decorar é o ΔH de formação da água líquida. Para este ΔH ser um ΔH de formação, existe uma condição. Tudo que está desse lado a gente chama de reagente. No reagente só pode aparecer substâncias simples no chamado estado padrão. Quais são as substâncias simples aqui? É o H2 e é o O2. A gente acabou de ver no início do vídeo. O H2 tem que ser gás e o O2 tem que ser gás para que a entalpia seja zero. Agora eu vou balancear a reação, mas eu não posso mexer nesse número. Aqui é 1 e aqui é meio. Olho para o Sassá. Essa equação ela tem um nome. Ela é a equação termoquímica de formação da água em qual estado físico? Líquido. Agora eu vou escrever o valor do ΔH de formação, que você não precisa decorar. Isto vale menos 286 quilojoules para cada mol de água em qual estado? Líquido. Me ajuda a ler? Cada mol de água líquida formada libera 286 quilojoules de energia. E aí eu me coloco no seu lugar. Sassá, tudo bem, você falou que eu não preciso decorar isso. Você falou que a prova vai me dar isso. Mas por que isso é tão importante? Você vai entender através do gráfico que eu vou fazer. Eu vou pegar um plano cartesiano, vou colocar aqui o caminho da reação, vou colocar aqui o conteúdo de entalpia, que está dado em que unidade? Quilojoule por mol.
Estamos de acordo que o ΔH é negativo? Então você já sabe. A entalpia do produto é menor do que a entalpia do reagente. Então aqui eu vou colocar H2 mais meio de O2. E aqui eu vou colocar a água que está no estado líquido. Beleza? Agora você vai me ajudar. Estamos de acordo que este pedaço que eu estou dando destaque é um pedaço que você conhece. Isso vale o ΔH, que está escrito aqui. Quanto vale o ΔH? Menos 286 kJ. Olho no sassá. Você concorda comigo que eu disse para você, que aqui é zero? E por que aqui é zero? Por convenção. Substância simples, no estado físico mais comum, no estado alotrópico mais estável, por convenção tem entalpia igual a zero. Estamos de acordo que o ΔH é conhecido? Valores para cima são positivos, valores para baixo são negativos. Então aqui é o menos 286. Olho para mim agora. E esse menos 286 corresponde à entalpia da água líquida. Então, olho em mim. Estou na prova. O examinador me deu o ΔH de formação da água líquida. Ele está me dando o conteúdo de entalpia da água líquida. O examinador me deu o ΔH de formação da água no estado gasoso. Ele está me dando o conteúdo de entalpia da água no estado gasoso. Por quê? Porque todas as vezes, que eu tenho o ΔH de formação, no produto eu tenho sempre uma única substância. No reagente todo mundo vale zero. Então, o conteúdo de entalpia nada mais é do que o ΔH da própria reação. Então, o ΔH da reação é menos 286 kJ, o conteúdo de entalpia da água líquida vale menos 286 kJ. Vamos fazer o seguinte? Vou pedir 30 segundos. Tudo bem que eu chamei de A? Eu vou apagar. Vou escrever mais uma substância, só para você ter certeza que você entendeu. Olhe para mim. Só para ter certeza que você entendeu. Gás carbônico. Então é CO2, gás. Vou escrever a equação termoquímica de formação do gás carbônico ou do dióxido de carbono no estado gasoso. Como é que a gente combinou? CO2 no produto, o estado que eu escolhi. Sempre que eu escrevo uma equação termoquímica de formação, na frente do produto, sempre o número 1. No reagente, só pode ter substância simples. No estado padrão, então tem que ser estado alotrópico mais estável. Então, EO2, gás, e tem que ser carbono grafite. Estamos de acordo que, neste caso, a reação já está devidamente balanceada? Qual é o nome que essa reação química está tendo? É a equação termoquímica de formação do dióxido de carbono, ou, se você preferir, do gás carbônico. Dióxido de carbono no estado gasoso ou gás carbônico. E aí eu já estou deixando claro que ele está no estado gasoso. Este ΔH, que você não precisa decorar, ele tem um nome. Ele recebe o nome de ΔH de formação. Ele vale menos 394 kJ para cada mol de CO2, gás. Traduzindo,
Cada mol de gás carbônico produzido libera 394 kJ. O que a gente combinou? Que o ΔH de formação corresponde à entalpia da substância. Significa dizer que quando aparecer gás carbônico numa reação química, ele vale menos 394. Para você ter certeza absoluta, vamos fazer de novo? Vamos ao gráfico. Caminho da reação. Conteúdo de entalpia que está expresso em kJ. ΔH de formação, ele pode ser tanto positivo como ele pode ser negativo. Lembra? Estou tranquilo, eu não preciso decorar. O ΔH de formação vai ser dado. O Sassá só está te dando uma dica. Toma cuidado. ΔH de formação pode ser positivo, pode ser negativo. Eu estou te dando dois exemplos que ele é negativo, porque é muito comum, mas ele pode ser positivo, ele pode ser negativo. Nesse caso é negativo, portanto, no gráfico, o que a gente combinou? Aqui tem que ser carbono graf, aqui O2, aqui o CO2, qual foi o estado que eu escolhi? Gás. Levando a ideia que eu já sei, este pedaço, que é um valor conhecido, é o ΔH desta reação, que vale menos 394 kJ. Estamos de acordo que aqui é zero? É zero por quê? É zero por uma mera convenção. Se o ΔH é menos 394, valores para cima são positivos. Valores para baixo são negativos. Tudo bem que aqui é o menos 394, que corresponde à entalpia do CO2. Então, mais uma vez, estou na prova. O examinador me deu o ΔH de formação do etanol líquido, ele está me dando a entalpia do etanol líquido. O examinador me deu o ΔH de formação do gás acetileno, ele está me dando a entalpia da substância acetileno no estado gasoso. Então, o ΔH de formação corresponde ao conteúdo de entalpia daquela substância naquele estado físico. Você não tem que decorar quanto vale a entalpia do CO2. O que você tem que entender é que o ΔH de formação do CO2 muda com o estado físico. Sólido é um valor, líquido é outro valor e gás tem outro valor. Combinado? Vamos fechar o vídeo aqui. Nós vamos chamar esse vídeo de um pré-requisito. Agora você vai entender como eu vou usar esta ideia para calcular ΔH por entalpia de formação. Beleza? Mas isso é no próximo vídeo. Importante você atrelar esse vídeo com o próximo que eu vou fazer, para você perceber como as coisas vão se encaixar perfeitamente. Vamos lá.